Olá, meu povo, está no ar mais um episódio do iPod, o podcast da SMAP. E como eu prometi, a cada sexta-feira a gente volta com um novo tema para a gente conversar, debater, dar sugestões, ficar curioso, ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. Enfim, estamos nós aqui de volta com mais um episódio. Portanto, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube ou do Spotify, não perde tempo não, hein? Além de acompanhar os nossos programas, por lá você também vai poder enviar essas perguntas, os seus questionamentos, inclusive sugestões de temas para os nossos próximos programas. Beleza? E vamos ao que interessa? Hoje, a conversa da gente é sobre equidade racial. Um tema que eu costumo definir de extrema responsabilidade social. E nós recebemos aqui no estúdio doutora Luciana Maranhão, juíza da primeira vara da Fazenda Pública de Olinda e também coordenadora do Grupo de Trabalho de Equidade Racial aqui do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Recebemos também o doutor Edinaldo César Santos Júnior, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. É outro que tem um vasto currículo, e aí eu precisei escolher algumas coisas aqui para falar sobre ele. Então, entre as certificações do doutor Edinaldo, ele é mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e é professor de questões raciais nos cursos de formação inicial e continuada da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. Nossa terceira convidada de hoje é a doutora Débora Gonçalves, que é advogada, pós-graduada em Direito Público, presidenta da Comissão de Igualdade Racial da OAB de Pernambuco. A vocês, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Obrigada. Ao iPod, doutora Luciana. Que bom, estou muito feliz em estar aqui. A gente fica sempre satisfeito com a acolhida que a escola nos dá. Não é a primeira vez que eu chego nesse ambiente. O ambiente é lindíssimo, é muito acolhedor. Me sinto muito à vontade e estou muito agradecida pelo convite. Imagina, nós é que agradecemos a disponibilidade de todos vocês. O start da nossa conversa é a recente criação, né, do Grupo de Trabalho de Equidade Racial do TJ, que tem a doutora Luciana como coordenadora, mas é uma iniciativa baseada na criação do Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial do CNJ, correto? Acertei? Exatamente. Então, doutor Edinaldo, antes de mais nada, obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite e vir pessoalmente para o nosso episódio. Eu comentei com ele que eu já estava toda feliz de tê-lo participando, nem que fosse remotamente, o que dirá tê-lo aqui no estúdio da SMAP. Então, muitíssimo obrigada, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Mônica. É um prazer enorme estar aqui com vocês, estar com a Luciana, né, essa colega muito querida, a Débora também, um prazer em conhecê-la. E foi uma janela de oportunidade que a gente abraçou, né? Então, assim, na oportunidade entre um evento e outro, conseguimos aqui essa conexão na cidade do Recife e estamos aqui para trazer um pouco sobre o que o CNJ vem desenvolvendo sobre as questões raciais, especialmente a partir do Pacto Nacional do Judiciário para a Equidade Racial. O que exatamente motivou a criação do Pacto Nacional? Vamos lá. Nós temos alguns precedentes, né? Quando a gente fala da questão racial no Poder Judiciário, a gente precisa compreender que, na verdade, nós temos um Poder Judiciário que é majoritariamente branco e masculino. Assim, a gente precisa parar para refletir que dos anos 2000 para cá, mas especialmente a partir da primeira década, 2015, 2013, nós temos um início de preocupação do Poder Judiciário com as questões raciais. Não havia sequer no Poder Judiciário pesquisas que pudessem demonstrar a raça e cor de magistrados e magistradas no país. E aí nós temos um primeiro censo, que ele é apresentado em 2014, e a partir deste primeiro censo, dessa primeira pesquisa, nós temos em 2015 a edição da Resolução 203,
do CNJ. Resolução 203 de 2015, que prevê a reserva de 20% de vagas para os concursos da magistratura e para os servidores efetivos. A partir daí, então, nós temos, do censo e da resolução, um olhar mais específico para essas questões. Mas, na verdade, ainda era muito pouco e a gente tinha poucos dados para trazer, então, quais seriam as verdadeiras necessidades no Poder Judiciário para que a gente tivesse a equidade racial. O que acontece é que em 2020, em pleno período de pandemia, nós temos então a criação de um grupo de trabalho a partir da portaria 108 de 2020 do CNJ, e essa portaria então ela é criada com juízes e juízas das mais diversas jurisdições do país. E nós fazemos, então, a partir deste encontro, um relatório para a igualdade racial. E nesse relatório, nós trazemos, inclusive, é importante dizer, um relatório que foi construído a partir de uma audiência pública onde nós tivemos o apoio e muito aporte da sociedade civil e da sociedade acadêmica também. E um dos produtos desse relatório era a necessidade de uma nova pesquisa. E aí nós temos a pesquisa Negros e Negras no Poder Judiciário, que é de 2021. E qual foi a surpresa que nós tivemos com essa pesquisa? A despeito de ter havido um aumento no percentual de pessoas negras na magistratura, nós ainda éramos 12,8% de negros na magistratura, quando nós temos, sabidamente, uma sociedade com 56% da população negra brasileira. Então, e tem um dado que ainda é mais relevante. A pesquisa dizia que se nada fosse feito além da resolução 203 com os 20% de vagas, nós só conseguiríamos alcançar 22,2%, eu estou falando de 22,2% de juízas e juízes negros. Só conseguiríamos alcançar isso entre 2056 e 2059. Então, esse relatório, essa pesquisa, ela vem dizendo para nós do Poder Judiciário: é preciso fazer algo além da Resolução 203 de 2015 e já. O pacto, então, vem exatamente para dar uma resposta a isso na gestão da ministra Rosa Weber, uma gestão que é preciso que seja dito. Nós temos a ministra escolhe juízes auxiliares com paridade de participação feminina, metade de juízas e metade de juízes, e busca essa representatividade com juízes auxiliares negros, como eu. Tem uma colega, juiz auxiliar também, doutora Karen, e um juiz indígena, que é o doutor Jonatas, do TRT da 8ª Região. Enfim, esse pacto ele vem para dar respostas necessárias e a construção de uma política judiciária para a resolução do problema. Há eixos, mas aí eu não sei se você gostaria que eu falasse sobre esses eixos. Nós temos 4 eixos no pacto, né? O primeiro dos 4 eixos é a promoção da equidade racial. O segundo eixo é da desarticulação do racismo institucional. O terceiro eixo, ele é da sistematização dos dados étnico-raciais. É um tema com o qual, inclusive, dentro do pacto, eu estou lidando especificamente. E o último eixo, o 4º eixo, é da articulação interinstitucional e social para a construção, a garantia de uma cultura antirracista no Poder Judiciário. A partir desses eixos, nós temos circunstâncias como aumentar o número de vagas, parar para refletir sobre o número de vagas, regulamentar essas comissões de heteroidentificação. A gente sabe ainda que nós vivenciamos algumas fraudes nesse sentido. E esse contato interinstitucional que acaba criando, ao final, e eu posso deixar para depois, o FONAER, que é o Fórum Nacional para a Equidade Racial, na perspectiva do eixo 4, que é trazer 18 organismos na criação de um fórum permanente dentro do Conselho Nacional de Justiça
para discutir políticas públicas relacionadas às questões raciais. Doutora Luciana, a criação desse grupo de trabalho pelo Tribunal de Justiça é uma adesão ao pacto ou a criação desse grupo de trabalho foi apenas como é que eu vou dizer apenas, como se fosse pouco, né? Foi inspirada na ação do CNJ? Não, é uma adesão. É uma adesão muito significativa. Vocês sabem que o Tribunal de Justiça é bicentenário. Então, toda a formação dele, toda a construção dele é do período do Império. Ele vem nesse arcabouço de construção da sua estruturação. E como a doutora Débora falou um pouco antes, que quando a gente fala de estrutura, e a gente vai correlacioná-la com o racismo. Então, há uma perspectiva dentro desse poder secular que ele tenha na sua face esse eu hegemônico. Esse eu hegemônico que perdura há tanto tempo na sua construção. Quando o Tribunal de Justiça chega e faz essa adesão, ele dá um passo, ele abre, se descortina, ele sai do salão nobre emperdigado para uma postura de olhar na face do outro. Eu sempre brinco que dói olhar para o sol. Digo, vamos olhar para o sol, dói, mas a gente vai adquirir um monte de vitamina D, vai ficar forte e vai fazer o enfrentamento do que tiver pela frente. Então, o Tribunal de Justiça ele dá esse passo, Mônica e colegas, no sentido de transmudar-se e também de aparelhar o seu próprio corpo e aparelhar a sociedade para se identificar com esse poder. Porque esse poder ele não tem a cara da sociedade. Ele não tem até agora, ele não tem efetivamente hoje. Tá? Aí são os dados que o Edinaldo falou. Esse eu hegemônico predomina dentro desse poder. Mas a gente precisa reconhecer que ele também está se esforçando, ele está saindo daquela situação encastelada, parada, inerte, e começando a dar esses passos. Então, isso é muito, muito significativo, porque todos esses eixos que o Edinaldo falou, eles foram tão bem construídos, foi tão inteligente, que eles se interseccionam. E vamos utilizar um adjetivo que nós colocamos aqui no nosso GT, que é a interseccionalidade. Eu não posso falar do racismo sem pensar em gênero. Eu não posso falar de racismo sem pensar em classe. Então, nós temos que ter a ideia de que há uma permeabilidade de todas essas categorias. E elas são as categorias mais vulnerabilizadas dentro de um país onde elas são a maioria, entendeu? Então, a maioria da população é de mulher, é de negros. São pessoas racializadas, são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade em todos os sentidos. Nós falávamos antes de saúde pública, ponto de toque, onde as mulheres e homens racializados se encontram numa situação de desvantagem, de uma permanente desvantagem. Entendeu? Então, eu acho que o Tribunal de Justiça, ele saiu da sua bolha, ele abriu assim aquela cortinazinha, eu espero que ela rasgue e veja essa bolha e saia e se entenda e se encontre lá fora, porque é essa sociedade que dá esse suporte para esse poder. Ele só existe em razão dela. E como é a composição desse grupo de trabalho? Como foi esse processo? Porque a gente fala aqui em magistrados e magistradas, né, negros, mas e como é a nossa população de servidores, né, também dentro do tribunal? É o mesmo retrato, não tem uma distinção muito grande. Eu acho que a OAB traz um aspecto, trouxe um aspecto muito positivo de entendermos, de nos entendermos, de olhar para nós mesmos, com toda essa movimentação que eles tiveram dentro da casa. Eu tive a oportunidade de participar em alguns momentos, em alguns eventos, e nessa participação eu vi a movimentação e a força que eles impuseram à própria instituição, dizendo não, nos olhem, nós somos advogados e advogadas negras, nos olhem. Então,
Dentro do Poder Judiciário, nós fazemos parte, né, desse sistema de justiça, nós somos a estrela-mor, digamos, né, o representante mor desse sistema, e não só na atividade fim, mas principalmente na atividade meio, que é a atividade que dá o suporte, que nos alavanca para o trabalho externo. A gente percebe que que não há essa identificação, que não há esse perfil, não há essa identificação real com a população de fora. Há uma disfunção, entendeu? Há uma desconexão entre a realidade posta na rua e a que está dentro da casa. Então, eu acho que, da mesma forma que acontece com a atividade fim, a atividade de magistradas e de magistrados, da mesma forma acontece com o corpo de servidores, do corpo técnico de servidores, tem a mesma situação. Então, o grupo de trabalho, nós nos formamos, são gatos pingados dentro de uma estrutura dessa. De um universo desse. Mas tão aguerridos quanto o grupo lá da OAB, força, vestiu a camisa, disse, vamos trabalhar. Me deu um orgulho tão grande, eu me senti tão bem acolhida naquele grupo. Eles são extraordinários, fizeram um trabalho magnífico. Nós estamos trabalhando desde da formação, que eu acho que a portaria saiu no final de dezembro do ano passado. Na primeira semana de janeiro, nós já começamos, vamos marcar, tal. Começou aqueles trabalhos, fizemos um longo percurso de estudo, de garimpagem, mineração dos normativos, porque nada aqui é de última hora, assim, foi uma invenção. Não, nós não estamos inventando a roda. É o que tem aí, a gente vai aprimorando uma coisa, pegando outra, é assim. Mas a gente precisou fazer esse trabalho, é uma coisa de garimpagem mesmo, é uma circunstância de garimpagem. Tivemos encontros semanais e, naturalmente, foi tão intuitivo a relação, foi muito, muito interessante, que fizemos um percurso como se fosse uma sequência didática. Quem é professor sabe que é sequência didática. E aí fizemos um primeiro encontro para dizer, olha, essa aqui é a nossa face. Aí fizemos um encontro remoto, dizendo, temos esse perfil, existe uma magistrada assim, existe um servidor assim, poucos. E chamamos a sociedade grupo, né? Civil. É o que a gente chama de aquilombamento, né? Começa o aquilombamento. Quando começa, a gente sentiu muito isso na OAB. A gente começou com um grupo de 8 advogados e advogadas negras lá em 2018. E hoje a gente tem uma comissão de mais de 60 membros. Então, assim, é um aquilombamento que... esse pertencimento, a gente tinha falado há pouco sobre a representatividade, e a importância da representatividade é isso, é você se enxergar no outro e querer estar junto. Então, no momento que vê a doutora Luciana, uma mulher negra, no sistema de justiça, as outras pessoas negras do sistema de justiça também querem estar junto e se acolher para também ser ponte para as próximas e os próximos que vierem, né? Então a gente também sentiu esse impacto assim no começo. Eu acho que a senhora tem razão. Eu queria aproveitar, pegando o seu gancho que você pegou do dela, quando você fala de aquilombamento, né? Mônica, quando eu ingressei na magistratura, a gente está falando de 2005, né? Eu não canso de repetir, porque para mim foi muito forte. Eu me sentia sozinho nesse lugar de poder. Um homem preto na magistratura. Eu significo, nas últimas pesquisas, e a última que faz a diferença entre pretos e pardos é de 2018. Agora a gente vai ter uma nova pesquisa que eu estou ansioso para ver, que é uma outra questão. A gente está com recadastramento, né, étnico-racial, mas voltando então para 2005 e com a última pesquisa de 2018, eu represento como homem preto 1,6% da magistratura. Então não era equivocado que eu me sentisse só, né? E havia uma necessidade de aquilombamento. E aí surge, em 2017, o Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros, o ENAJUM. E haviam então, eu sou co-idealizador do encontro, eu encontrei um outro homem preto para estar junto, que é o Dr. Fábio Esteves, juiz do Tribunal de Justiça do DF,
E nós propomos, então, a criação. Em 2017, começamos o primeiro Anajum, estamos indo agora para a 6ª edição, e foi a grande oportunidade da gente encontrar pessoas, por exemplo, como a Luciana. Porque, na verdade, Mônica, em 2017, para que nós tivéssemos um encontro como esse, eu precisei ligar para cada associação e amigos que eu conhecia, brancos, em todo o país, para dizer assim: você conhece um juiz negro do Pernambuco? Porque eu não sabia, eu não conhecia. Eu tive que ligar para o amigo branco do Rio Grande do Norte e perguntar quem é o juiz negro no Rio Grande do Norte. E aí foi nesse momento, a gente teve um primeiro encontro com mais de 250 pessoas, um encontro que reuniu, porque veja, tinha que reunir todo mundo, não podia ser um lugar apenas de pessoas negras, tinha que ser um encontro criado por juízas e juízes negros para qualificar dentro da magistratura as discussões sobre o tema, mas precisava ser um encontro aberto para toda a sociedade e para os mais diversos saberes, porque a gente tem aprendido com a colonização a não colonizar, a não separar, a não segregar. Então a gente consegue perceber que de 2017 para cá a magistratura brasileira não foi mais a mesma. Porque, na verdade, esses juízes e essas juízas negros estiveram trazendo luz ao tema e dizendo que não dá para ser magistratura, não dá para ser poder judiciário sem a nossa presença. E eu fico me perguntando, quando o senhor falou aí em solidão, né? Eu me senti só, não era natural, né? Com uma estatística como essa. A gente está falando só de número, né? Mas, na prática, onde mais dói, né? Você ser um juiz, uma juíza negro, negra, minoritário. Olha, dói em todos os lugares. Dói fisicamente, dói emocionalmente, dói espiritualmente. É uma doloridade muito grande. Boa. Mas que nós estamos ou estávamos acostumados a silenciar, Perfeito. a calar. Essas mudanças, essas trajetórias, essas pontes que nós estamos fazendo, e isso realmente aconteceu um boom. Eu também me sentia extremamente solitária, eu não sabia nem para onde olhar, não tinha essa ideia de para onde percorrer. Uhum. E exatamente nesses encontros, com esse olhar, olhando para o outro, olhando para a doutora Débora, olhando para Edinaldo, olhando para os meus amigos, meus colegas, e eu disse: meu Deus, eu não estou só. Não estou só. Essa sensação. Mas nós temos a mesma ideia, nós temos as mesmas convicções e construções íntimas, e sabemos o que devemos articular para o povo, para a população, para o que está no externo e para nós mesmos. Entendeu? Então, é um percurso, é uma dor que é permanente, mas ela já é visível, é palpável, e nós conseguimos penetrar nela e dizer: tá, tudo bem, eu te conheço, mas você vai me conhecer agora. Então, nós vamos trabalhar isso, e trabalhamos dentro da nossa perspectiva, nós trabalhamos dentro de uma relação de diálogo, dialógica, de conversa, de olhar no outro, do network que a gente faz, vai construindo a partir disso. Entendeu? E essa dor, e aí puxando para a advocacia, né? Que a gente também não pode falar de justiça sem falar dos advogados e das advogadas. A gente, em 2018, quando a Comissão de Igualdade Racial ela foi reaberta na OAB de Pernambuco, a gente passou por essa sensação de que todas passavam a mesma situação. Então, era a narrativa de: eu não me sinto à vontade entrando na OAB, porque sempre eu tenho que me identificar, tenho que provar que eu sou advogada e que eu estou entrando para isso. E aí a outra pessoa falava: nossa, eu também. Então, a gente esse quilombo ele vai se formando para nos fortalecer, porque quando a gente está só, a tendência é que a gente até nos invisibilize,
era a sensação de eu vou ficar aqui quietinho, despercebido, porque a dor do racismo ela é tão forte que em algum momento, quando a gente se sente só, pelo menos essa era a minha sensação, eu dizia, eu vou ficar aqui quietinha, como se eu não existisse, para que eu não precise passar por situações e que a gente passa, mas que eu, por um momento, alguém não me veja. E quando a gente encontra no outro esse olhar, esse acolhimento, esse pertencimento, aí é quando a gente consegue se juntar. A nossa ancestralidade, ela nos ensinou muito sobre o aquilombamento, e se não fosse o aquilombamento, a gente não tinha conseguido acabar com a escravidão no Brasil. Então, com esses ensinamentos, né, a gente tem sempre falado sobre isso em todos os eventos da OAB e tudo que a gente faz. Na OAB Pernambuco, a gente é muito feliz, né, doutora Luciana, que nos acompanha, porque a gente foi, assim, realmente uma gradação, uma sucessão de passinhos, sabe? Tanto como dentro do judiciário, na OAB, na advocacia, a gente também tem um número, apesar de ter um grande número de advogadas e advogados negros, tem um baixo número de advogadas e advogados negros dentro dos espaços de poder, de direção, dentro dos escritórios de advocacia. Inclusive, tem uma pesquisa do CERT, lá de São Paulo, que diz que menos de 1% de advogadas e advogados negros ocupam espaços de liderança em escritórios de advocacia. Então, esse é um retrato para a maior capital do país, tem menos de 1%, onde a gente tem 56% de pessoas negras no nosso Brasil. É um retrato que reverbera nos outros estados. E o que é que a gente fez aqui em Pernambuco nesse sistema de aquilombamento? Por que eu estou batendo nessa tecla do aquilombamento? Porque, de fato, é o que tem nos segurado e fazendo com que a gente, de fato, se fortaleça. Então, a gente começou, se juntou, e a gente disse, vamos subindo, vamos aumentando. Então, a gente sugeriu, começou aí as conversas, né, sobre a questão da cota dentro da OAB. Então, depois de algumas conversas, de alguns aquilombamentos com a Nacional também, final de 2020, a gente teve aprovado, né, o regimento interno. Então, hoje é obrigatório 30% de advogadas e advogados negros em todas as diretorias da OAB. E aqui em Pernambuco a gente é feliz porque, de fato, a gente tem, passa, inclusive. Então, a gente brinca que na gestão passada apenas tinha uma mulher negra que era conselheira estadual, que era a doutora Manuela Alves, que, inclusive, ela era presidenta da Comissão de Igualdade Racial. E hoje a gente tem aí mais de 20 advogados e advogadas negros que são conselheiras e conselheiros na Ordem dos Advogados do Brasil. E aí, quando a gente conquista esse espaço, a gente veio para aqui, para a justiça, né? O que é que a gente vai fazer para incluir também junto com a OAB? Então, o que é que a gente fez? Vamos provocar aí o 5º Constitucional. O que é que a gente faz com o 5º Constitucional? A gente precisa de cotas dentro da indicação do 5º Constitucional. Então, a gente também conseguiu, ano passado, que essa gestão aprovou o regimento de que agora, a partir da próxima indicação, vai ser obrigatório que seja indicado uma advogada e um advogado negro e negra, porque aí foi paridade de gênero e de raça, para a indicação do 5º Constitucional. Então, todos esses passos, eles só vão ser construídos com esse fortalecimento, e não só de pessoas negras, de nós negros. Começa com a gente se fortalecendo enquanto quilombo, mas esse quilombo ele é aberto, como o doutor Edinaldo falou. Então, toda essa construção aconteceu por aliados e aliadas brancos que entendem essa necessidade também, que colocam a sua branquitude, o sistema da branquitude de lado, para entender a importância dessa inclusão e o quanto isso é rico, não só para a pessoa negra, mas para toda a sociedade, porque quando a gente tem uma sociedade diversa, a gente, de fato, consegue alcançar as pessoas diversas que somos, né? Somos brasileiros de todas as cores, então a gente também fala de colorismo,
Temos aqui na nossa mesa um colorismo, né? Uhum. Então, tudo isso, ele tem que ser pautado, ele tem que ser discutido. A gente não pode sempre permanecer no mesmo local. Então, essa é a importância do aquilombamento. Para mim, ele é um aprendizado cordial, assim, de tudo que a gente tem feito e conseguido construir. O tema equidade racial rendeu tanto que a gente não quis editar. A solução foi dividir o episódio em 3 partes. Daí, agora é só você clicar na parte 2 que o papo segue.